Certamente você já ouviu falar do abandono do pecado. Largar as coisas erradas, largar tudo aquilo que te faz mal, não é? Mas parece que é muito difícil. Difícil de deixar de fazer a sua vontade para fazer o que é certo. Por exemplo, o marido que trai a esposa ou vice-versa, certamente tem acontecido coisas que esse marido ou esposa se apoia no que está fazendo. Ou seja, diz que a traição é por falta disso ou daquilo. E como você é guiado pelo que sente, você tem esse argumento aí bem dentro de você, bem forte. O pecado tem sempre um argumento para justificar o que a consciência traz. Está sempre justificando os seus atos, como que os seus atos são justos. Ou seja, o errado está certo, porque isso ou aquilo. A fé emotiva justifica, que faz isso ou faz aquilo para compensar do seu pecado. E está sempre andando como de rabo preso ou com dívida. Mas vai contrariar essa pessoa do seu erro. Vai apontar o seu pecado. Muitos viram até um bicho. Ficam violentos. Falam um monte de coisas. E só para justificar o que a consciência tem alertado. Entre esses que ouvem sobre o pecado, estão ali os que estão buscando uma forma de sair do seu pecado e não tem força. E tem aqueles que ainda gostam do pecado. Vai mesmo para lugares que vão se corromper. Sabe que ali não é um lugar propício para a fé, mas vai mesmo assim, porque querem sentir as emoções que aquele lugar traz. O pecado dá prazer, porque tem emoções. O proibido é como o atrativo, é atraente. E nisso, muitos estão dentro das igrejas evangélicas, inclusive da Igreja Universal do Reino de Deus, mas querem continuar no pecado. Espírito Santo, que é o dono desta obra, tem visto tudo que se passa em cada um. Ele sabe o mais profundo do nosso ser. Por isso que o próprio Deus enviou o seu servo. Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Deus tem alertado do pecado, tem usado os seus servos para alertar. Mas quem tem ouvidos? Quem dentre os que ouvem reconhecem o seu pecado? Quem é corajoso para aceitar a verdade como ela é e receber? Deus, neste exato momento, está falando com você, ouvinte. Ele está clamando como um alerta para a sua alma. Endireitai as suas veredas. Falar do pecado é falar de tudo aquilo que é injusto. O ato de você ser injusto com uma outra pessoa é pecado. Maltratar, ignorar, guardar ressentimentos, desprezar. Por isso, quando se fala de pecado, as pessoas ficam até caladas, porque todas, em vários momentos, viram as suas falhas. E neste exato momento, enquanto eu falo, o próprio Espírito Santo que te faz lembrar daquilo que você fez de errado. E Deus nos faz lembrar para considerar o que aconteceu e para que você peça perdão a Ele. E se sinta mal e se incomode com o pecado. Quando somos lembrados dos nossos pecados do passado, o que estamos cometendo, não é um sentimento apenas de consciência, mas é um peso de dor da injustiça que cometemos. Quando isso acontece, na verdade, é para que o pecador se arrependa dos seus maus caminhos. Isso não acontece com aqueles que ainda alimentam o pecado, gostam,
cultiva. Só vem essa dor para os sinceros, que querem largar o seu pecado. E quem traz não é o mal, mas o próprio Deus. Como de forma para que a pessoa venha a ter a noção da gravidade do que ela cometeu e entender a responsabilidade enorme que tem a alma. Mas quem pode falar para a gente, hein? Porque falando ou apontando os nossos erros, você sabe que mexe com o orgulho próprio. Deus, através do seu servo, instruiu ele como fazer. João, o Batista, foi o servo escolhido por Deus para anunciar o reino de Deus e apontar o pecado. Mas como era esse servo escolhido por Deus? A Bíblia fala bem específico, lá em Mateus capítulo 3, versículo 4, diz assim: E este, João, tinha as suas vestes de pelos de camelo e um cinto de couro em torno de seus lombos, e alimentava-se de gafanhotos e de mel silvestre. João Batista viveu uma vida limitada para estar à disposição de Deus. Não tinha vestes normais, era um tipo só. A sua alimentação era algo também definida. João Batista tinha uma vida bem limitada. Por esse servo de Deus viver uma vida de sacrifícios e de disposição a Deus, ele fazia tudo de forma prática, para justamente não se condicionar a sua vida às suas necessidades, e sim às necessidades de servir primeiro a Deus. Então, ia ter com ele Jerusalém, e toda a Judéia, e toda a província adjacente ao Jordão, e eram por ele batizados no Rio Jordão, confessando os seus pecados. Ouça, ouvinte, a palavra de Deus é eficaz, revela a nossa condição, mas ela é viva quando é pregada por alguém que também sacrifica toda a sua vida para Deus. E Deus sabe quem são esses, porque Deus conhece eles quando ninguém os vê. As pessoas iam até o deserto para ouvir o que João Batista falava, porque suas palavras eram vivas, ou seja, ele vivia o que pregava, porque eram acompanhadas de sacrifício da sua própria vida. Por isso, é tão importante colocarmos em prática, porque se não há prática, as palavras ficam apenas como teoria ou religiosas.